Bem-vindo ao Gente de Expressão. E hoje em nosso quadro, eu tenho certeza que vocês aí vão ficar com a boca aberta. Comigo eu tenho o prazer de receber o Dr. Ricardo. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo, ao Gente de Expressão. Muito obrigado, Miura. Obrigado pelo convite. Obrigado por poder estar participando aqui do programa com vocês. Uma grande honra, né? Até que a gente acompanha, sabe que vocês trazem pessoas aí de grande importância. Me sinto até lisonjeado, né? De poder estar falando um pouquinho do que a gente faz lá no nosso trabalho, que é mudar a vida das pessoas, né? E olha, não é simplesmente mudar a vida. Eu imaginava que eu gostava de transformar a vida das pessoas. Mas eu vi uns slides seus que eu vou te falar, hein? E quando eu falo transformar, normalmente eu gosto de transformar aqui dentro. Você transforma aqui, ó, a face das pessoas. Mas o aqui dentro vai junto. É isso que eu ia comentar. Mas não existe transformação daqui que não reflita aqui. Não existe, viu? Mas, doutor Ricardo, eu queria conhecer um pouquinho mais você e mostrar para todos de casa, quando eu digo que o cara deixa todo mundo de boca aberta, o motivo. Bom, a minha história começa lá atrás, né, Miura? Até a minha família brinca. Eu, com 7 anos de idade, eu já falei, eu vou ser dentista, e não tinha Cristo que mudasse a minha opinião. Com 7 anos? 7 anos de idade. Você sabe que mais ou menos foi a idade que eu fiz uma brincadeira com a minha mãe, e ela veio me falar isso quando eu fiz 18 anos mais ou menos. Lá naquela 6, 7 anos, uma vez eu estava assistindo na TV uma reportagem, eu não sei do que era, porque eu não lembro desse episódio, né? E vi um cara todo de terno, engravatado, terno escuro, né? Eu olhei para minha mãe, quando crescer, eu enrolava a língua, né? Uhum. Quando crescer, eu quero ser assim. Mas eu não sabia nem o que significava, né? Com 17 anos eu fui trabalhar justamente naquela profissão que eu tinha almejado com essa idade. Então, assim, eu vou te falar uma coisa, te entendo. Se você sabia o que você queria desde os 7, é por isso que tem o sucesso que você tem hoje, viu? Acho que é foco, né? A gente acaba criando inconscientemente um foco e corre atrás daquilo, né? E acredito, não tenho certeza, que na tua profissão você também está em constante evolução, né? Na minha área, por exemplo, eu corri atrás desse sonho, né? Lá de pequeno, fui para a faculdade, cursei odontologia, e a gente não para de estudar, né? Então a gente faz especialização, faz mestrado, faz doutorado, está sempre acompanhando o que tem de tendência de mercado, de inovação, né? A tecnologia hoje, né, veio para todas as áreas, não tem uma que não tenha sido, né, encorpada pela tecnologia. E aí surgiu, né, com o tempo, depois de formado e tal, a ideia de treinar outros profissionais. Então aí a gente montou uma clínica, escola. Então hoje a gente, além de trabalhar na odontologia, a gente oferece treinamento para cirurgiões. Aí eu enveredei, né, cortando o assunto, eu enveredei para o caminho da cirurgia. E a cirurgia parece que me abraçou, tá? E aí eu fui treinando, evoluindo, e hoje a gente dá treinamento para profissionais aí do mundo inteiro que vão até a clínica para se especializarem, para fazer esse tipo de treinamento. Você hoje é uma referência nacional nessa parte de implantes ortodônticos, né? Implantes dentários. A gente trabalha com a parte de cirurgia avançada. São cirurgias um pouco mais complexas, que exigem um pouco mais de aprimoramento, de mais cancha, né? A curva de aprendizado do profissional tem que estar mais perto do topo para executar essas cirurgias um pouco mais complexas. Então daí a gente acaba dando esse treinamento, dando essa base, né, para que o cirurgião seja capaz de executar essas técnicas com segurança, né, tanto para o profissional quanto para o paciente, né, que está ali sentado e
E está esperando esse tipo de... E de onde veio essa tua, vou chamar de ambição, porque querendo ou não, isso também dá um bom resultado, mas de onde veio essa tua, esse teu coração para querer ajudar os outros? Porque tem que ter um coração grande, né, para fazer isso. Tem que ser meio louco um pouquinho, né? Porque é o que eu sempre brinco, assim, né, com a turma lá, por exemplo, na clínica. Em módulo de cirurgia, Miura, a gente, por exemplo, tem 16 alunos. Eu tenho em torno de 20 cirurgias para serem executadas. Então, são 20 pacientes. Né? Eu tenho os funcionários da clínica para estar cuidando também. Eu tenho os familiares dos pacientes para estar cuidando, dando amparo também. Tem que estar de olho nos atendimentos, tem que estar dando atenção para os alunos, tem que estar dando treinamento. Então, uma semana aí que giro mais ou menos 80 pessoas sobre minha responsabilidade. Isso em um curso? 80 pessoas para um curso? Envolvendo tudo isso que eu te falei, né? Então, é uma responsabilidade grande, mas é muito prazeroso, que nem eu estava falando, né, das transformações. Eu acho que foi aí que eu me encontrei na profissão. E quando eu fiz uma transformação, assim, ver o impacto que aquilo gera numa pessoa, a gente vai estar, né, mostrando depois algumas imagens aí. As imagens que você vai mostrar aqui são milagres que você fez, porque eu também atuo na parte de estética. Né? Tem um segmento lá, eu gosto de me divertir. Tá certo você. Então, eu amo fazer alguns investimentos e dentro deles eu tenho uma parte de estética. E lá eu brinco que eu não faço milagre, mas eu percebi que em alguns casos é milagre, viu? Que o que você faz aqui é transformação total, né? Muda, acho que o sorriso, como todo mundo fala, né? O sorriso não tem algo que rejuvenesça mais um ser humano. E até por coincidência, a gente estava conversando nos bastidores, conversando com o Gustavo também. E eu estou fazendo agora, terminando o caso de um senhorzinho, seu Gonçalvino. E daí a gente faz as provas, né, até finalizar o caso do sorriso. Eu peço ao Gonçalvino, dá um sorriso. Daí ele não ia, tal. Eu falei, seu Gonçalvino, preciso que o senhor dê um sorriso. Eu preciso montar, né, o sorriso. Ele falou, mas doutor, eu não sei sorrir. Você imagina um senhor de 75 anos te falar que não sabe sorrir. Quanto tempo leva todo um tratamento desse que você faz hoje? Hoje as técnicas que a gente executa são de carga imediata. Então a gente busca, né, em termos técnicos, a ancoragem. O que vem a ser isso, Miura? Antigamente se trabalhava muito com enxerto de osso. Então é uma cirurgia complexa que o paciente sofre. Né? Muitas vezes a perda óssea ela é muito grande. Então o cirurgião ele quer ganhar muito osso. Só que a biologia ela é uma natureza. Né? A conta não fecha. Então não há suprimento para tanto enxerto. Então acontece de ter perda de enxerto, de diminuir o volume do enxerto, além de ser uma cirurgia sofrida. Né? Você tem que esperar o tempo do enxerto, que é de 6 meses a 1 ano. Então aí o paciente vai estar usando uma prótese que não vai estar parando direito na boca aí por 6 meses, 1 ano. 6 meses, 1 ano para a nossa idade é uma coisa, para uma pessoa de 70 anos é outra. Né? Sem contar esse percalço, né? Esse calvário até chegar ao final do tratamento. E hoje com as técnicas de ancoragem que a gente tem mais modernas, que são ancoragens de implante na área do zigomático, né? A gente consegue reabilitar o paciente em uma semana, ele está com o sorriso. Esses tratamentos são dolorosos, eu entendi que leva de 6 a 1 ano, mas eles trazem algum... Não, antigamente se trabalhava nesse tempo, né, de 1 ano e meio, 2 de tratamento. Os nossos pacientes hoje em 7 dias eles estão reabilitados. 7 dias? 7 dias. Isso para começar a fazer os implantes? Fazer implantação, moldagem, prova dos dentes e entrega. 7 dias. 7 dias. Aí eu fiquei curioso. Topa um desafio aí pro Gente de Expressão, uma hora dessa? Claro. Topa a gente achar um paciente e ele fazer uma transformação lá? Fazemos. Se você fizer isso da sua parte dos dentes, eu faço uma parte de fora também. Ah, é? Bom, daí a gente vai fazer uma grande transformação em conjunto. Mas é essa a ideia, né? Fechado. Gente de Expressão. Qual que é o intuito de Gente de Expressão? Principal,
é fazer as pessoas evoluírem. E qual que é a melhor forma de evoluir? Não é transformar a vida de alguém? É transformar. Então, Dr. Ricardo está oferecendo um oferecimento meio que forçado a fazer a mudança de uma vida que está aí do outro lado. O que você acha? Quer se transformar com ele? Pode fazer todo um tratamento clean. Dá para dizer que é clean? É uma mudança. Uma mudança. Significativa, uma transformação. Né? Como a gente tem o curso. Então, isso foi uma outra área, né? Dar uma humanizada no tratamento. Como a gente tem o curso dentro da clínica, a gente consegue fazer um valor muito mais acessível para aquela pessoa que achava que isso era financeiramente impossível. Né? Como a gente tem apoio de empresas, né? Graças a Deus eu tenho as minhas empresas parceiras que dão o suporte, né? Para que isso tudo aconteça. A gente consegue fazer um valor muito mais acessível para o paciente que tem esse sonho. Hoje a gente tem muitos pacientes que têm sonho de fazer isso, mas acham que não conseguem, né, financeiramente. É muito caro fazer esse tratamento hoje? Não, a gente financia, a gente parcela, né? A gente pede uma entrada para os custos e parcela, tanto. É muito tranquilo essa parte. Né? Perto do que isso já foi, que custou há 10, 15 anos atrás. Isso é uma tendência hoje em dia de não usar mais dentadura, né? Que no passado era dentadura, hoje em dia é fixado, né? Nos ossos, né? A gente usa uma técnica com 4 implantes e sobre esses 4 implantes a gente parafusa uma prótese com todos os dentes. Isso eu vou mostrar para você aqui alguns casos. Ninguém fala que esse paciente está usando prótese. São os dentes de volta. Eu vou confidenciar uma coisa. Eu tenho um amigo muito próximo, ele também é cheio de prótese, viu? É cheio de prótese. Até onde não, a gente acha que não tem, Até onde a gente acha que não tem, ele tem. Pensa na pessoa vaidosa. Ó, não quero falar o nome dele, viu? Mas, Bruno, um abraço para você. Ele está nos assistindo. Provavelmente. Uhum. Mas tem gente que é muito vaidosa, né? Porque normalmente existe 2 públicos que acredito que que você atenda. A pessoa vaidosa ou a pessoa necessitada, né? Necessitada no âmbito que tem algum problema realmente, né? Que é crônico, né? Doença ou acidente. E aquela pessoa que é vaidosa que simplesmente quer ter algo mais bonito. Que eu até achei estranho recentemente, uma pessoa que eu conhecia tinha todos os dentes na boca e ela foi lá e colocou aquela faceta, né? Facetas. Colocou a faceta, só que ela gostava de comer doce de amendoim, pé de moleque. E toda hora ela tinha que ficar trocando a faceta. Ao ponto dela pedir para tirar todos os dentes da boca e fazer uma prótese para poder comer o pé de moleque dela. Por isso que eu digo, né? Eu entendo que tem 2 tipos de público aí. Mas assim, o que a gente sempre fala, né? É uma prótese, não são seus dentes naturais. Então exigem cuidados. Né? A gente, na hora que termina o tratamento, a gente, né, dá todas as instruções, os cuidados que o paciente deve ter para não ter esse tipo de dissabores aí. Como eu estava falando anteriormente, né, sobre a saúde, uma coisa que assim, as pessoas, os dentistas não costumam falar. Mas, por exemplo, chega um paciente meu que usa uma dentadura, usa uma prótese, né? Esse paciente, ele não está mastigando. Ele não consegue ter a força de trituração do alimento. 100% do que ele tinha naturalmente, ele vai trabalhar com 10% de força efetiva da mastigação. Então, assim, pense o seguinte, Miura. Você está comendo um alimento e mastigando 10% dele. Quem é que vai pagar a conta disso? O esôfago tem dentes? Não. O estômago tem dentes? Não. O intestino tem dentes? Também não. Então, a má entrada do alimento mal processado pelo sistema digestivo vai sobrecarregar teu sistema digestivo. E daí grande parte dos cânceres, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de reto, provém da má entrada
da má ingestão do alimento quando não bem processado pelos dentes, pela boca. Sabia disso? Não sabia, não. É até uma curiosidade, viu? Você falou que quando você coloca então uma prótese, ela não tem a mesma força de mastigação do dente natural. Acho que dá Não, pra dizer a assim. gente chega muito próximo à força. A força, ela é igual, perto daquilo que você tinha naturalmente. Só que, por exemplo, você está trabalhando com dentes artificiais, né? Então há a possibilidade de, mesmo com dente natural, Miro, você vai comer um amendoim japonês, né? Um amendoim lá da tua turma, né? Você vai comer um pé de moleque, que nem você estava falando, né? Você está sujeito a quebrar teu próprio dente. Por que a prótese tem que ser melhor que o dente natural? Então, Eu assim, confesso que eu já quebrei, viu? então, né? Mas é um alimento que você vai comer que você sabe que você está correndo um risco. É gostoso? Lógico que é, todo mundo gosta. Mas poder dar a possibilidade de dar um problema, ela tem, né? Tanto num dente natural quanto numa prótese. Pense assim, ó, eu fiz um enxerto de... Enxertos eu faço para 2, 3 dentes, né? Uma perda de 2, 3 dentes. Então pense, eu fiz um enxerto, né? Eu tirei da parte de baixo aqui, enxertei na parte de cima, para um paciente que não tinha esses 4 dentes da frente. E aí eu coloquei o enxerto, depois coloquei os implantes, coloquei a prótese. Um dia eu vi ele chupando cana com os dentes, numa área de enxerto, numa área de implante. Então um pouquinho de bom senso, né? Mas a vontade era tanta que foi colocar à prova o meu serviço. Ele quis chupar, né? Queria saber se era docinho, Se era... né? Deixa ele, né? E Ricardo, pode chamar assim, né? Ricardo. Ou prefere Claro, doutor por Ricardo? favor, não, aqui a gente tá entre amigos. Você falou que você muda muitas pessoas. Graças a Deus. Você tratou eles como paciente. Mas esses pacientes se tornam amigos? Porque, querendo ou não, eu acho que eles devem ter um carinho muito grande contigo, né? Tem, porque assim, é tocar a alma da pessoa. A gente pode colocar, né, depois pro pessoal de casa assistir, a emoção que o paciente sente ao receber esse tipo de tratamento. A se olhar no espelho e não acreditar no que está vendo. Você imagine o seguinte, Miura. Você pegar um paciente que usa, e isso eu tenho relatos, eu posso estar mostrando para vocês. Pacientes que desde os 12, 13 anos de idade usam dentadura. 12, 13 anos. Você tem noção do que é você ter que usar a dentadura desde 12, 13 anos de idade? Qual que é o maior motivo para a pessoa perder os dentes tão jovem assim? Miura, antigamente se tinha, né, principalmente no interior, ou enfim, se tinha aquele conceito de ter um problema no dente e tira tudo. Né, o pai, a mãe lá no interior, o filho tá com cárie em 2, 3 dentes, tira tudo isso aí logo, para não dar esse tipo de problema. E acontecia muito. E você imagine o quanto essa pessoa, se ela se interioriza, ela se retrai, ela se abstém do convívio social, ela tem vergonha de falar, vergonha de sorrir, vergonha de não consegue comer direito. Nunca, você imagina com 12 anos, 13 anos, essa pessoa nunca sentiu o sabor de um alimento efetivamente. E você poder entregar isso de volta para ela, não tem preço no mundo que pague a emoção num paciente desse. A sua emoção também é grande, que dá para perceber, né? Eu digo que é uma missão divina, porque é emocionante. O que te dá mais prazer hoje? Você, Ricardo, esquece o profissional ou envolve-se o profissional. O que te dá mais prazer hoje? É essa missão minha. É um desígnio, né? É fazer a mudança nas pessoas. É onde eu me encontrei como ser humano. Se a gente fosse descrever o Ricardo, em poucas palavras, como é que você descreveria? O cara mais chato do mundo. Porque eu tenho que fazer certo. Eu não suporto o meio certo. Então lá na clínica a turma pega no meu pé, né? Lá vem o escotom.
Porque tem que estar tudo certo, tem que estar tudo redondo. Eu falo para você, estava falando anteriormente, Miura, quando eu entrego um sorriso, ele não pode parecer artificial. Ele tem que ser perfeito, natural. Que as pessoas num churrasco, as pessoas na praia, as pessoas no restaurante te olhem e não falem, você está usando uma prótese. Não. Nossa, como o sorriso do Miura é bonito. Né? Tô achando que é uma cantada, hein? Não. Não cheguei a ver direito ainda. Eu já falei pra você que eu sou da moda antiga, né? Minhas cantadas são diferentes, Miura. Entende? Então, assim, cara, você tem que ter paixão no que você faz. Concorda? Olha, Se você não adianta sair de casa. Eu não tenho como falar nada contra isso, entende? Porque eu sou investidor e eu gosto, como eu comentei, né? Sou apaixonado por um dinheirinho. Não, eu não penso em dinheiro. A verdade é que eu não penso no dinheiro. É consequência. É consequência. Claro. Eu penso no da negócio, paixão do que você tem. Exatamente. Fazer isso. Em fazer acontecer, em melhorar aquele ambiente, melhorar aquela companhia, melhorar as pessoas que estão lá dentro, que eu invisto muito em pessoas, porque dinheiro é consequência. Se a gente pensar em dinheiro como objetivo, a nossa essência... Exato, perfeito. Eu penso da mesma forma que você. Eu acho que assim, o dinheiro é consequência do teu trabalho. Você tem que fazer aquilo com paixão. O resto é consequência. Lógico, boleto pra gente pagar, o que não falta, né? Mas... Que também é consequência. Que também é consequência. E tem que pagar, não tem jeito. Mas você tendo prazer em sair de casa de manhã, ir lá e trabalhar, fazer o que você tem de melhor a fazer, é consequência você ganhar os pilinha, né? E o Ricardo hoje aqui, ele dá aula, pelo que você comentou, né? Dá aula, reconhecido nacionalmente, mas ele também atende ao público final ou somente nos cursos? Assim, hoje eu atendo um pouco menos, em virtude da vazão que dá ao curso. Mas eu ainda tenho, por exemplo, ontem atendi um grande amigo, um paciente antigo meu. Infelizmente está passando aí por um câncer, né, fazendo quimioterapia, né, quebrou alguns dentes, e aí tem que ser eu. Aí quando é o escotom que tem que sentar, pôr a mão e fazer. Mas não é ruim misturar esse sentimento, que uma coisa é igual médico, né? Tratar daquele paciente que é muito próximo e tratar um paciente que é um pouco mais distante, não é assim, por incrível que pareça, Miura, eu trato todos da mesma forma. É o que eu sempre falo para um aluno meu, para um conhecido meu. Trate como se fosse a boca da sua mãe. Qualquer um. Por incrível que pareça, isso não é hipocrisia, não é... Como eu te falei, eu sou o cara mais chato do mundo. Então eu quero que tratem todos da melhor forma possível. Então, às vezes a gente tá num curso lá, o negócio tá andando, tá aquele frenesi, né? Mas eu tenho que estar lá. Nossa, tá cuidando bem do paciente. Cuidado da forma que você fala. Você imagina tá sentado lá de boca aberta. Vamos cortar. Me dá a tesoura aqui, vamos passar a broca e tal. O paciente tá ouvindo tudo, né? Então a gente tem que ter um certo tato, tem que estar atento às coisas. Aquele paciente que tem um pouco mais trauma de dentista, a gente tem que tratar ele de uma forma um pouco diferenciada. Eu sou um deles. Pensa na pessoa que tem medo de dentista, viu? Você tem medo de dentista? Na verdade, eu passo longe. Mas me conta uma coisa, quem que não tem? Hoje eu não tenho nada para fazer, hoje eu vou lá no dentista. Né? O que acontece? Assim, eu digo para você, porque eu toco curso de cirurgia já vão fazer 13 anos. Não é pouca coisa. Porque é muito intenso, né? Então você tem que gostar muito realmente do que você faz. Eu digo assim que a tecnologia mudou bastante hoje. Hoje você no dentista tem mais conforto, né? Logicamente depende do profissional. Se esse profissional está evoluindo, se ele está indo estudar, se ele está se aprimorando, né? Tudo, você não pode ficar dentro de uma zona de conforto, se fechar no teu consultório e ficar lá 15 anos sem se atualizar, sem fazer um curso, sem se aprimorar, né? Eu acho que em qualquer área você tem que estar evoluindo. Então, o profissional que está se especializando, que está evoluindo, ele está
envolto de uma nova tecnologia que traz mais conforto para o paciente. Você é criador da sua própria técnica hoje em dia, mas e lá no passado? Como é que foi o seu início? Eu brinco lá no curso que eu deveria publicar, né, algumas coisas e tal, mas eu sempre brinco essa aqui é uma técnica escotônica, que é meu sobrenome é Escoton, né? Eu brinco, essa aqui é uma técnica escotônica. A gente acaba, com o tempo, desenvolvendo algumas coisinhas, outras para facilitar, né? Mas, enfim, o treinamento que a gente dá no curso, ele é diferenciado. É o que eu sempre falo, a gente forma cirurgiões de excelência. É o BOP da odontologia, da cirurgia. Então, o cara vem para ele virar um cirurgião de elite. Então, ele fica durante 1 ano comigo. O curso leva 1 ano? 1 ano. Só que ele, assim, ali acontecem, os módulos são de 2 em 2 meses. A cada 2 meses eles vêm para fazer esse treinamento. Eles começam comigo em fevereiro e vão até dezembro. Aí em dezembro eu dou para eles o certificado de conclusão do curso. É um treinamento. Uau! Quantos alunos você já formou hoje em dia? Eu tenho, aqui dentro, eu coloco lá no Instagram, eu já formei mais de 150 cirurgiões de elite. É igual você formar um sniper no exército, mais ou menos. Eu faço isso. De um tratamento que levava de 6 a 1 ano, 1 ano e meio, você faz em 7 dias. Pense assim, Miura, levava-se de 1 ano, 2 a 2 anos, quando dava certo. Hoje, o certo é certo. É certo. Hoje, com as técnicas de ancoragem, osso zigomático, on-for, termos técnicos, né? Que não vem ao caso a gente está falando aqui, porque são termos específicos dentro da área de cirurgia. Mas com técnicas de ancoragem e carga imediata, eu posso fazer isso em 2 dias. Eu levo 7, porque eu faço toda a prova dos dentes. Como eu falei, eu sou um pouco chato. Então, até eu entregar o sorriso perfeito, eu demoro 7 dias. Ô, Ricardo, mas veja, você tem a tendência a deixar todo mundo de boca aberta. Você tem um nome que é bem sugestivo, né? Você é o Ricardão. E você vem falar que é chato? Não combina contigo, né? Não combina. Mas nem tudo é perfeito, né? Tinha que ser um pouco assim. As pessoas não acreditam, assim, que em tão pouco tempo... Acho que você até me perguntou, Miura, anteriormente, sobre inchaço, né? Sobre dor. As pessoas achavam que fazer uma cirurgia ficar irreconhecível. O que acontece? A gente primeiro medica o paciente está medicado. Então, terminou a cirurgia, ele vai estar tomando anti-inflamatório, antibiótico, analgésico. Então tem dor, então, na cirurgia? Um pouco, mas tem. O pós-cirúrgico, ele é amparado medicamentosamente falando. Então, o paciente vai tomar antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, para não ter desconforto. E vai tomar um corticoide para não ter edema. Então, assim, se você quiser um dia, você está convidado a ir, por exemplo, ver uma cirurgia num dia e olhar o paciente no dia seguinte. Você fala, esse paciente não fez aquela cirurgia. Se eu for lá assistir, eu sou obrigado já a chamar o SAMU junto. Porque você vai desmaiar. Exatamente. No primeiro corte que você fizer, já tem alguém para me socorrer, porque eu caio mesmo. A gente pega equipes, né, de filmagem que nos acompanham lá, né? Tem os nossos conhecidos, o Pedro, que deve estar nos assistindo aí também. Quando ele foi, né, a primeira vez, eu falei assim, Pedro, você vai ser meu carrapato. Você vai ficar comigo terça, quarta, quinta e sexta. Pois bem, daí ele ficou comigo, ele foi até para o hospital, ele foi acompanhar a cirurgia em ambiente hospitalar e tal. Era tudo muito novo para ele, é um mundo completamente diferente para ele, do habitual, que é a filmagem, um cinegrafista. E aí ele viu as pessoas antes das cirurgias, viu as cirurgias. Né? Que nem você falou, a vontade de desmaiar ele teve, porque não é a área dele. Pessoas que às vezes se cortam, já desmaiam por ver sangue. A gente trabalha com cirurgia mais complexa. Vou contar um segredo para você. E a minha esposa, se ela estivesse aqui, ela ia dar muita risada agora. Eu fui tentar fazer um exame de sangue. Exame, coleta.
Rapaz, deu um baile para poder tirar para enfiar aquela agulha. Agulha? Aqueles testes de Covid, eu já dava vexame. E eu lembro bem até isso, né? A vacina do Covid, né? Todo mundo foi obrigado a tomar, eu também fui. Eu lembro que eu cheguei para tomar aquela vacina e pedi, instruí, né? A enfermeira, falei, não me mostre. Por felicidade dela e por técnica dela, mesmo eu falando que para não me mostrar, ela falou assim, eu preciso te mostrar, tá aqui. Na hora que ela me mostrou aquilo, minha perna já bambeou. Você já estava na quarta esquina para frente. Já bambeou, cara. Aí quando ela aplicou a vacina, eu fui obrigado a ficar naquela parte de deitado lá, ficar se aguardando, porque eu amoleço total de ver a agulha. Imagine, só de ver aqueles vídeos que você estava querendo mostrar ali aquela hora, aquelas imagens. Você viu que eu saí? Mas é que assim, ó, cada macaco no seu galho, né? Por exemplo, assim, você falou, quando pequeno, muito pequeno, né? Eu quero isso. Né? Eu já era diferente, eu queria isso. Então esse é meu mundo. Eu mostro tais coisas com naturalidade. Então voltando lá ao Bastian, né? O Pedro que foi filmar lá. Quando ele viu a cirurgia, ele também ficou branco, pálido e quis sair da sala. Aí ele devagarinho foi acostumando, mas ele procura não ficar muito. Né? Que ele fala, nossa, o que vocês fazem aqui e tal. E aí ele foi filmar as entregas dos pacientes. O que os pacientes falavam depois, quando recebiam, finalizavam o tratamento. E ele falou, Carlos Cotton, eu vou estar aqui sempre que você precisar. O que vocês fazem aqui é divino. Conte comigo. Eu acho que é uma então, vitória, assim, né? Ele frequentou aquilo. Ele participou daquilo. Então ele se maravilhou com o que ele viu. Eu aceito seu convite de ver o antes e o depois pós-operado. Está convidado. No meio, eu acho que eu não daria conta. Não, mas para você não desmaiar, de ter que ir até lá, eu mando no teu Insta as fotos dos pacientes, os depoimentos deles dos antes, da turma que vai operar agora em junho, e a finalização dos casos. Vocês vão ver aqui também algumas entregas, porque o que é que acontece? Em vários casos, eu no processo de estar montando os dentes, eu não mostro para o paciente. Mas pense, são 25 anos fazendo isso. Então, você tem que confiar no seu taco, né? Sim. Então, eu deixo pronto. A hora que eu parafuso, finalizo, entrego, está pronto. Aí essa pessoa vai até o estúdio, lá a gente tem um estúdio fotográfico lá na clínica. Aí ela vai se ver lá. Essa é a hora que funcionário chora, parente chora, paciente chora. É essa hora. Essa é a hora que me fez ser cirurgião. Você gosta de ver a emoção das pessoas também. É a minha gasolina que eu brinco. Meu combustível é esse. Ver o resultado, ver a pessoa se emocionando, ver a pessoa sorrindo. Porque é divino. É um negócio que eu não tenho como te explicar. Eu imagino. Essa transformação que você está citando, eu gosto de trazer isso para o meu mundo, né? Que é de investimento, empreendedorismo. Como eu comentei, né? Eu adoro pegar uma empresa que está lá com dificuldades e lapidar ela para que ela se transforme. Qual que é o melhor método de transformar? É quando eu injeto ânimo nos colaboradores. São eles que vão fazer com que tudo para frente evolua. E eu não estou falando só crescer faturamento, crescer processo, não. Eles evoluem. É o comportamental também, né? O comportamental faz total diferença. E então, assim, eu entendo o que você está dizendo, que é o sentimento, que é a gasolina. Se eu não ver essa alegria desse pessoal também hoje, para que fazer, né? Acredito que você tem que ser o maquinista da tua locomotiva, né? Para você fazer a coisa andar. Meu é mais ou menos a mesma coisa, ó. E falando um pouquinho de empreendedorismo, qual é o segredo do teu sucesso hoje? Tirando a parte que bate aqui, que eu já senti que você tem muito aqui. Mas tirando isso, qual é o teu segredo de sucesso? É a persistência? Ou quando você começou lá atrás já deu certo?
Qual é o teu segredo hoje? Assim, eu tenho um estúdio de podcast lá na clínica que eu faço semanalmente com algum dentista de expressão, de relevância. E tenho 3 quadros atrás de mim. O foco, o planejamento e a execução. Leão, lobo e águia. Perfeito. E eu tô atrás da águia. O foco. Se eu foco alguma coisa, nada no caminho vai me derrubar. Para mim é o foco. Interessante. Você sabe que esses quadros eu também tenho, né? Eu gosto da aí. simbologia disso, né? Sim. Eu acho que... Lembra o Gustavo que tá nos bastidores? Eu sempre interpretei que esses 3 animais, né? O leão, o lobo e a águia, eles têm uma simbologia muito atrativa para qualquer empreendedor, né? Um empreendedor de sucesso que não consegue focar, mas que não somente focar, mas que ele não consegue planejar e principalmente executar, ele só sonhou. Mas para ter uma execução bem feita, você tem que ter um planejamento. Sim. Acho que mas senão... principalmente execução. O segredo de qualquer negócio é a execução. Não adianta você planejar, você focar, se você não executar. Exato. Aí eu volto a repetir. Se você somente planejar, você está dormindo. Se você somente focar, você está sentado olhando para o horizonte. E não está agindo. Não está agindo. Mas se você executar, não importa o planejamento. Porque o planejamento é mutável, tem que ser mutável. Porque às vezes você planeja atravessar a rua, nem sempre vai ter faixa. Então você vai ter que desviar alguns obstáculos. Mas a gente concorda que os 3 andam juntos, né? Sempre tem que andar junto, né? Tem que andar junto. Porque um não depende do outro. Porém, o sucesso depende dos 3. Né? Ter sucesso... Eu tô ganhando. Quem tá ganhando uma aula aqui hoje sou eu. É o tema odontologia, mas tô aprendendo contigo. A modéstia bateu, tá aí, né? Mas é que eu me tô divirto. aqui prestando atenção também, ó, você aqui de casa que tá assistindo, o nosso grande Miura aqui dando dicas aí subliminares. É que eu me divirto com isso. E como você deu a oportunidade de falar desses 3 animais, cara, eu sou vibrado. Coincidência, né? Porque eu tenho lá no podcast esses 3. Tirando esses 3 animais, só tem um a mais que para mim está acima desses 3. Só tem um. Que por sinal é a simbologia do meus anel. Que é o elefante. Eu ia falar o elefante. Todo mundo fala de prosperidade, né, que é a tendência do pensamento quando se... E você tem o quadro do elefante também? Tenho quadro, anel, pulseira, um monte de coisa. Mas para mim, elefante simboliza família. Não existe nenhum elefante que fique para trás. Se tiver um elefante doente, vai vir outro que vai ancorar ele para que ele morra de pé. Então, para mim, elefante significa família. Por isso que eu falei que eu injeto uma energia lá nos colaboradores. Porque para mim, eu interpreto que todo colaborador faz parte de uma grande família. Você tem, Miura, a essência do líder. Você é um líder. Olha, não adianta você falar que não, mas você tem a essência do líder. Já me falaram várias vezes isso. E eu confesso para você que eu não consigo enxergar isso. Pois eu estou te falando. Porque, para mim, igual uma vez eu assisti um episódio de um corredor maratonista que estava chegando, ele era o segundo colocado, ele estava chegando na linha e o primeiro achou que já tinha ganho. Ele parou, né? Era sueco até esse maratonista. Ele chegou para esse primeiro que estava parado já, caminhando, e falou assim, a linha de chegada é ali, vai na frente. E eu lembro desse episódio quando os repórteres perguntaram para ele, por que você não passou? Né? Por que você não passou o que estava parado, caminhando? A resposta dele foi assim, não entendi a pergunta. A resposta, não entendi. Aí os repórteres novamente indagaram ele, você tinha chance de ganhar. A resposta dele foi distorcendo. Eu não ganhei, quem ganhou foi ele. Ele só se confundiu a chegada. Não adiantava eu querer fazer de conta que ganhei,
porque eu saberia que quem eu era ele. Então deixa ele chegar primeiro, porque ele foi o vitorioso, não eu. Então essas coisas que eu acredito, eu me enquadro muito com esse personagem, porque para mim é tão normal esse entendimento e eu tento acreditar muito que isso é um entendimento universal, embora eu saiba que nem todos interpretam de maneira como eu, porque existe um entendimento individual, né? Existe a verdade de cada um, existe o conhecimento de cada um que faz com que a experiência seja diferente. Então, isso faz com que eu interprete dessa maneira, que todos somos diferentes, mas que o básico eu interpreto que é universal. Então, todos são os princípios morais. Claro que, né, em toda grande unidade de concentração de pessoas tem aqueles, né, que se desvirtuam, né? Mas a grande maioria eu interpreto que tem a essência boa, né? Pelo menos eu faço isso e acredito nisso. Eu acredito assim, Miura, que o líder, ele tem que ser espelho. Ele tem que ser referência. Ele tem que ser o motivacional da equipe, né? E os princípios morais estão incluídos nisso tudo, né? Por exemplo, eu tenho que ser líder lá na minha área lá, porque tem pessoas que vão estar se espelhando no que eu faço. Na tua área não é diferente. Quantas pessoas você vai ser referência para quantas pessoas, né? É uma liderança. Eu tento ser referência somente para mim. Se os outros me seguem, parabéns para eles. Mas aí que você está bem embasado nos teus princípios morais. Mas você também. É que para mim é tão natural isso que eu interpreto que o que você faz é natural também. E o que você mais faz... Tem muito sentido no que você está falando. O que está aqui dentro. Se você faz o que está aqui dentro, amigo, a essência é boa. Sucesso já é garantido, né? Perfeito. Exatamente. É o X da questão. Quer ser vitorioso? Existe uma forma, né? Eu escutei faz pouco tempo, né, de um atleta, né, que ele venceu na vida. Ele começou como atleta, trabalha lá fora do Brasil hoje, mas ele venceu na vida com uma filosofia. Não é a vitória, ou seja, a medalha, que me gremia alguma coisa, me premia alguma coisa, mas sim a experiência que eu conquistei, a experiência que eu angariei. Tem maior vitória que isso? Vitória é nossa. Conquista é individual, né? É uma mera lembrança que um dia vai se perder. Mas a vitória não, a vitória está aqui, está aqui. Olha, Ricardão, vamos falar assim, né? Tremendo Ricardão. Já teve algum caso que você tenha feito de algum procedimento que tenha mudado a sua vida, no sentido assim, foi muito diferente do que você esperou e que fez você mudar a tua forma de fazer ou que fez você refletir de uma maneira diferente? Teve algum caso que você pode contar para nós? Já tive vários. Porque assim, cada caso é uma história de vida, né? Então assim, eu já peguei muitos pacientes que estavam em casos de depressão profunda. Esse é aquele paciente que não sai de casa, que vive dopado de remédio. Eu estava conversando aqui nos bastidores de um paciente que ele perdeu todos os dentes por usar antidepressivos muito fortes. Usava droga, bebia e fumava. Um cara jovem, pensa nos seus 45 anos. E a mãe dele foi até mim. Falou: preciso que você trate do meu filho. Falei: muito bem, vamos lá. E a gente deu um novo sorriso para ele. Pode estar mostrando esse caso. 2 meses depois ele apareceu lá na clínica. 20 quilos mais magro, eu não reconheci ele, demorei. Sabe quando você fica um tempo assim para reconhecer? Eu: tudo bem e tal. Ô, doutor, tudo jóia, tal, vim fazer a manutenção e tal. Falei: pois é, cara, você tá muito diferente, tá mudado. Pois é, doutor, você mudou a minha vida.
Hoje eu não tomo mais remédio, eu não fumo, eu parei de beber, eu fui morar na praia, eu corro 10 quilômetros por dia e só como carne de peixe. Parei de comer carne vermelha. Ricardo, Se isso não é mudar uma vida. olha, parabéns. Obrigado, Bira. Vocês viram o que o sorriso não faz na vida do ser humano? Ricardo, muito obrigado por ter participado aqui hoje do A Gente de honra Expressão. foi completamente toda minha. E fique ligado no nosso próximo episódio. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau, pessoal.